IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, uma excelente tarde de quarta-feira a você que acompanha ao vivo a programação da TV Floripa, canal 4 da NET e também através do site da TV, que é o www.tvfloripa.org.br. Nas quartas-feiras, no Floripa em Foco, estamos conversando com professores do IIPC Florianópolis. Hoje, nosso convidado é o professor Paulo Batistella. Ele vai conversar com a gente sobre o tema reurbanizações extrafísicas. Sobre esse assunto, trouxemos um livro, aliás, um tratado, o Homo Sapiens Reurbanizatus, ele vai falar também. Bem, o professor Paulo Batistella, ele já esteve aqui conversando com a gente outras vezes, ele é doutorando em Ciências da Computação na UFSC, também ele é coordenador do IPC Florianópolis, é voluntário e professor do IPC. Professor Paulo, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo aqui à TV Floripa, tudo bem? Boa tarde, Giliane, boa tarde a todos. Professor Paulo, vamos aí direto ao assunto, O que é, afinal, a reurbanização extrafísica? Bom, essa é uma teoria proposta pela Conscienciologia. A Conscienciologia é essa ciência que estuda a consciência de uma forma integral, ou seja, além do corpo físico, as várias vidas, as várias dimensões, as bioenergias. Então, essa é uma teoria de ponta, que a gente chama de verdade relativa de ponta, uma teoria muito nova, mas que já existe há muito tempo. A reurbanização existencial, antes de explicar o que é essa reurbanização extrafísica, ela é uma reurbanização, uma mudança, ou seja, uma reconstrução de um ambiente, nesse caso é um ambiente extrafísico. Por exemplo, existem dimensões extrafísicas que elas são muito similares a essas dimensões que a gente vê no nosso dia a dia. E a gente chama essas dimensões de dimensões ainda muito densas, onde a energia ela ainda é muito saturada, saturada, às vezes existe um nível de patologia empregado nesse padrão de energia. Fazendo um contraponto, uma dimensão muito mais evoluída, ela não tem esse padrão de energia densa. Por exemplo, as consciências lá são, em dimensões mais evoluídas, elas transmitem um pensamento entre umas e outras, entende? Agora, nessas dimensões mais densas, onde vai ocorrer essa reurbanização, essa limpeza, elas são dimensões que as consciências ainda sentem necessidade de comer, de fumar, de ir para o trabalho, entende? Então, às vezes, são consciências que estão há muito tempo nessa condição. Só para explicar, assim, o objetivo principal da reurbanização extrafísica, que a gente chama de reurbex, o que é? É tirar essas consciências que estão há séculos ou até mesmo há milênios vivendo numa condição da última vida delas, então uma condição ainda muito instintiva. Então tirar essas consciências dessa dimensão e de uma forma até imposta, fazer elas renascerem numa nova família, num novo ambiente. Um outro ponto que é importante, além dessa retirada da consciência desse ambiente, a reurbanização extrafísica ela também pode limpar o ambiente onde ela saiu, essa procedência extrafísica, esse ambiente aí extrafísico que existe, pode então ser limpo ou até mesmo renovado. Então, assim, a reurbanização extrafísica, ela é uma das atividades aí que já vem ocorrendo há muito tempo, mas a Conscienciologia, ela propôs essa teoria como um reflexo do que já está ocorrendo extrafisicamente há muito tempo. E um dos objetivos nossos, meu, até do telespectador que ele estiver interessado, é de começar a agir nessa reurbanização de uma forma mais lúcida, ou saber que ele está assistindo ou fazendo assistência nesses ambientes. Uhum. Então, professor Paulo, por exemplo, lugares muito saturados, onde tem muita violência, ou uso de drogas, situações relacionadas com crime ou guerras e tal, digamos assim, que se mudar algo no intrafísico, tem repercussão com o extrafísico também? Tem uma relação? Existe uma relação direta, mas às vezes pode acontecer assim, o ambiente extrafísico ele pode ser totalmente degradado, patológico,
mas o ambiente intrafísico ele seja bonitinho. Aparentemente? Aparentemente ele seja bonitinho. Mas a pressão extrafísica, ela vai influenciar. Quer ver um exemplo disso? Existe às vezes aquela estrada que tem uma curva que sempre todo mundo sofre um acidente. Às vezes ali naquele ambiente, muitas pessoas já sofreram acidente e deixou empregado aquelas energias. A pessoa que é mais sensitiva, ela pode passar pelaquela curva e sentir alguma coisa, se sentir estranho. Então, poxa, às vezes essa estrada, ela tá no meio de árvores, né? Um negócio que você vai olhar assim, não, tem uma paisagem bonita, mas a energia das consciências que passaram por ali ficou impregnado. Poxa, agora pensa, uma dimensão extrafísica que há milênios, várias consciências, sei lá, 1000 consciências extrafísicas, né, ou espíritos, eles estão lá no ambiente pensando sempre de uma forma ainda muito instintiva, com muita carência. Então, aquela forma de pensar, de sentir, vai empregar uma energia meio desequilibrada. E aí é necessário uma assistência mais avançada para a gente limpar esses ambientes. Então, Paulo, nem toda pessoa que dessoma, ou entre aspas que morre, digamos assim, nem toda consciência ela tem noção, ela sabe que está num outro plano? Assim, Eliane, o que a gente vê em termos assim, de percentuais, é mais ou menos 90% da população, ela descarta o corpo físico e ela não tem a lucidez ou ela não sabe o que aconteceu depois que ela descarta esse corpo físico. Às vezes é uma dessoma ou uma morte, né, traumática, ou às vezes a pessoa ainda ficou muito apegada a algum aspecto dessa vida humana, então ela não consegue se desconectar e pensar que existe outras coisas além do material, do corpo físico, né? Eu vejo assim, ó, que no caso da reurbanização tem um problema ainda maior, porque existe uma condição que é a forma energética dessas consciências. Então, quando elas renascem na dimensão física, apesar de elas não estarem mais nesse ambiente, elas trazem aquela forma, aquele histórico de energia, de pensamentos, de sentimentos, às vezes séculos pensando mal, ou vamos pensar assim, uma melancolia muito forte. Então ela renasce nessa dimensão, ela adquire um novo corpo físico e ela volta a apresentar aquele mesmo padrão de melancolia, ou aquele mesmo padrão de imaturidade. Ou agressividade. De agressividade. Quer ver um exemplo bem claro? Assim, às vezes a gente não entende muito as notícias que ocorrem nos jornais e tal. Aí você vai ver assim, o jovem entra na escola e mata professores, né? o filho que mata os pais, entende? Então, às vezes a gente só tem uma visão muito física dessa dimensão. Às vezes essas consciências que, às vezes, não estou dizendo que é 100%, às vezes essas consciências, elas já têm um histórico de outras vidas naquela condição. Então, ela já vem fazendo, é uma repetição, é o que a gente chama de uma mimese, é um mimetismo, então ela vem repetindo. E nesse caso não pode ter o assédio extrafísico também, professor, que são outras consciências influenciando naquela situação? Normalmente existem essas consciências que podem influenciá-lo, né? Isso é natural, mas a última escolha, quem tem é a própria consciência. Então vamos dizer lá no caso do jovem que atira, no final das contas, foi ele que atirou. Então, a responsabilidade, independente de se existia ali no momento ou não consciências extrafísicas, a responsabilidade é da própria pessoa. Um livro bem interessante, que de repente vocês podem estar lendo aí, né, é o Sexo e Destino, que foi um livro psicografado pelo professor Valdo Vieira, pelo Chico, né, Chico Xavier, no tempo que eles eram espíritas. Então dá para ver bem essa condição do assediador extrafísico influenciando a consciência intrafísica, né, a pessoa. E às vezes não, às vezes a patologia é somente da própria pessoa, os assediadores estão até longe, entende? Só que o padrão de patologia é tão grande que a pessoa fica sempre naquela forma de pensar. No caso dessa consciência que ela é reurbanizada, às vezes
voltar para o corpo físico, apagar toda aquela memória, aquela lembrança, já é uma evolução. Porque até certo ponto ela estava estagnada, estava lá parada, vivendo lá aquela rotina daquela comunidade extrafísica doente que ela vivia. Então ela volta para um corpo físico, vai ter que interagir com as pessoas. Hoje a gente está na era da comunicação, da informação, né? Então a pessoa tem que ser mais articulada, ou seja, ela vai ter que estudar mais. E mesmo se ela não quiser, vamos dizer, que ela escolha continuar, por exemplo, sendo incoerente, prejudicando outras pessoas, existem as leis. Por exemplo, se a pessoa mata um professor lá, né, esses casos aí que ocorrem de revistas, de jornais aí que a gente acompanha, poxa, a pessoa vai presa. Então, às vezes, aquele momento que a pessoa está presa, o melhor é, às vezes, passar 20, 30 anos lá na prisão. Claro que o ideal seria que o ambiente prisional fosse mais sadio ali, que favorecesse a reeducação daquela consciência, mas só o fato de ela estar ali, naquele ambiente, já tem uma mudança daquele padrão de pensamento, sentimento e energia que existia antes da pessoa nascer. Agora, Paulo, você falou que essas consciências ficam séculos, às vezes milênios, paradas, sem conseguir ter consciência de si, sem voltar aqui para a Terra, né? E quem que são essas consciências? Quais são as características? Como é que nós podemos identificá-las? Bom, eu vejo assim, existem várias características. Eu acho que o principal é que a gente precisa ver que no nosso dia a dia elas já estão aí interagindo com a gente. O que aconteceu assim, de 1100, do ano 1100 para cá, começou a ocorrer essa reurbanização, mas que nas últimas décadas, ou na metade desse século para cá, desse último século, né, para cá, houve um aumento dessas consciências nessa dimensão. Então, algumas características, por exemplo, essa instintividade, agressividade, questão de manipulação, por exemplo, aquela consciência com melancolia muito forte, que já vem, sabe, ela já nasce assim, e vai levando a vida inteira nessa condição. Aquela consciência que ela prejudica outras pessoas, seja criminalmente ou não. Sem questão de ética, de valores, né? Consciências alcoólatras, drogadas, entende? Às vezes, essas consciências, elas podem até entrar em uma religião ou alguma ideologia, e aí vai manifestar aquele traço que ela tem, às vezes de manipulação, ou às vezes de repressão, e ela vai utilizar toda aquela condição, às vezes assim, a religião que é para fazer assistência e tal, então às vezes ela vai pegar e vai entender como uma forma ainda de fazer uma limpeza, por exemplo, das pessoas que não são a favor da religião. Então a pessoa é contra, e ela é radical, extremista, por exemplo, aquele pessoal que é homem-bomba, mulher-bomba, gestante-bomba, entende? São pessoas radicais. Então essas consciências que vêm com um padrão ainda muito instintivo, existe uma grande probabilidade de elas ser reurbanizadas, ou às vezes já passaram em um processo de reurbanização e já estão vindo em algumas vidas tentando evoluir. Mas eu classificaria assim, entre a principal característica seria a anticosmoética. O que significa essa palavra? Isso é um neologismo da conscienciologia. A cosmoética, ela significa a ética cósmica. Por exemplo, quando eu estou lá na minha casa, conversando com minha mulher, com meus filhos, eu consigo lidar com eles de uma forma autêntica, sem pensar mal deles e nem de mim. Por exemplo, aquela pessoa que ela se diz muito boa, eu faço assistência para todo mundo, aí chega em casa, tem um cachorro que está lá, ele entrou dentro de casa, subiu no sofá, ele vai lá e chuta o cachorro. Não, essa pessoa ainda tem um nível de agressividade muito grande. Mas é um animal. É um animal. Existem outras formas de educar. Você é o ser inteligente, né? Em tese. Em tese, a pessoa é inteligente. Então, a cosmoética é essa ética que é dentro da consciência, é intraconsciencial.
ela não tem como mascarar, ela transparece nas ações das pessoas, no que ela fala, no que ela reflete. E até nos pensamentos também, né? Principalmente nos pensamentos, porque existe um outro neologismo da conscienciologia que são os pensenes, que é o pensamento, o sentimento e a energia. Então, às vezes, eu posso estar aqui conversando com você, tal, falando para os telespectadores, mas os meus pensamentos e sentimentos e energia estão demonstrando outra coisa, entende? Então, isso vai refletir muito nas nossas companhias, entende? A tendência dessas consciências reurbanizadas é que elas tragam para o seu meio esse tipo de consciências ainda mais doentes. Sim. Ok. Estamos conversando com o professor Paulo Batistella, do IIPC Florianópolis, e o assunto de hoje é a reurbanização extrafísica. Na sequência, vamos continuar essa agradável conversa e vamos entender melhor esse mecanismo assistencial e como podemos ajudar essas consciências. Até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Voltamos com a programação da TV Floripa, canal 4 da NET, no programa Floripa em Foco, e hoje conversando com o professor Paulo Batistella, do IIPC Florianópolis, e o nosso tema de hoje é a reurbanização extrafísica. Professor Paulo, você explicou o que é a reurbanização, né, como são essas consciências reurbanizadas, como é que acontece esse processo, e você poderia falar um pouco mais então sobre quem coordena extrafisicamente a reurbanização, como é que é esse mecanismo? Eliane, a conscienciologia ela trabalha principalmente com o princípio da descrença, é a base de tudo, tá? Que significa o seguinte: não acreditar em nada e a própria pessoa ter as experiências dela. Fundamentado nisso, extrafisicamente a gente também pensa assim. Então, as consciências extrafísicas que trabalham nesse processo, né, vamos dizer assim, nesse mega projeto de reurbanização que existe no planeta Terra, são consciências que não são dogmáticas. Elas não estão preocupadas em defender ou lutar por uma ideologia, uma religião, por um Deus ou por qualquer coisa disso. Elas são consciências que já superaram essa condição. Elas já estão em níveis de priorizar a evolução de um continente. Às vezes a gente fica preocupado com o nosso ego, com o nosso umbigo, com a pessoa que falou mal de mim lá para outra pessoa. Poxa, essas consciências estão numa condição que aí entra o nosso exercício de aprender a pensar como elas. Poxa, é de pensar numa assistência a um continente. O nome que a gente dá para essas consciências aí que estão mais à frente desse trabalho são serenões. Serenões é um nome que a gente utiliza para denominar a consciência que ela já tem um domínio do corpo físico, desse corpo energético, do corpo astral, como a gente chama do psicossoma, e do corpo mental, que a gente chama de mental soma. Então, ela já tem um pleno domínio desses veículos. O serenão, ele está numa condição de anonimato, ele é uma consciência que ele não sai dizendo, nunca ele vai dizer, eu sou serenão para as pessoas, porque o objetivo dele é fazer assistência, fazer esse processo de mudança, de limpeza, de avançar dentro da evolução, né, a evolução realmente ocorrer, sem ele mostrar que ele está perto, está por trás. Esse serenão, ele tem, por exemplo, domínio de energia, por exemplo, se ele quisesse fazer um continente inteiro sentir as energias, se ele quisesse, entende? Ele trabalha, por exemplo, se você tem uma ideia, num controle maior das placas tectônicas da Terra. Ele trabalha, por exemplo, em algumas situações de chuva, sabe? Eles estão fazendo assistência, mas não aparece. Agora, esse serenão, às vezes ele está numa condição de consciência intrafísica, ou seja, ele tem um corpo físico, e às vezes ele descarta esse corpo físico e fica, às vezes, milênios sem um corpo físico, fazendo assistência para um grupo muito grande de pessoas. É muito variável essa condição. É uma média que a gente tem dentro da conscienciologia que exista no planeta Terra 60 serenões. Tá? É uma média assim por cima.
Mas essas consciências, elas podem ser acessadas, não às vezes pessoalmente, mas às vezes através de uma projeção, às vezes através das energias, que você sente uma energia de um padrão de ética cósmica, que a gente falou de cosmoética no bloco anterior, padrão de ética muito grande, um sentimento de uma pacificação. Uma pacificação, é muito consolidado aquele estado que ela está. E quando a gente acopla energeticamente com essas consciências, às vezes a gente se sente muito bem, se sente muito motivado, entende? Então, não é uma condição assim de um milagre, não, é um contato que existe energético com essas consciências. Então é bem interessante que quando a gente começa a se qualificar para fazer esse tipo de assistência, que é essa reurbanização, pode ser que a gente comece a atuar com essas consciências que a gente chama de serenal. A tendência evolutiva é que cada vez mais a gente vai atuar com essas consciências. Mas para isso a gente tem que dominar as energias, ter projeção consciente, melhorar o nosso padrão de cosmoética. E em algum momento todos nós seremos serenões, então? Sim, na verdade isso é um ciclo, né? É um ciclo evolutivo. Então, o serenão, por exemplo, para você ter uma ideia, ele já sabe quantas vidas ele ainda precisa ter nessa dimensão física para depois ele se manifestar somente de mental soma, ou de corpo mental. Esse corpo mental, a gente diz que é uma consciência livre. Livre porque ela não tem mais forma, não tem mais corpo. Então, para a conscienciologia, isso são hipóteses que as pessoas devem pesquisar e ter as suas próprias experiências, mas essas consciências livres, elas já atuam a nível de galáxia, para você ter uma ideia. Entende? Então, a gente está mais aí no nosso dia a dia, então é meio distante ainda para a gente ter projeção com elas. Então, aí voltando para a nossa realidade, nossa realidade. Então tem os serenões e tem outras consciências que também ajudam, até que chega, digamos, no nosso patamar evolutivo, e aqui no dia a dia nós também podemos participar dessa ajuda. Eu vejo assim, Eliane, que existe vários degraus. Porque existe aquela consciência que está muito mais lúcida, ela está fazendo um trabalho de ponta, ajudando várias pessoas. Aquela que está um pouco menos lúcida também está fazendo um trabalho. Então, existem vários níveis de assistência. Então, por exemplo, existem amparadores extrafísicos que eles não estão a nível de um serenão, mas eles estão trabalhando com a equipe, ela faz parte dessa equipe de amparadores que faz esse tipo de assistência. Agora sim, Paulo, você falou que essas consciências, né, ficaram séculos e milênios estagnadas no seu processo evolutivo, e no momento em que elas voltam aqui para a Terra, ressomam ou reencarnam, como se fala em outra abordagem, isso não pode gerar um aumento na violência? O que acontece na Terra quando chegam essas várias consciências que pararam no tempo, digamos assim? Porque são muitas consciências, são milhares, né? E o que acontece? A tendência é elas repetirem o que elas já faziam extrafisicamente ou até que elas faziam em outras vidas. Vamos dizer que era uma consciência medieval, na época lá dos cavalos, da espada, da igreja, da monarquia, tinha todo aquele processo. Então ela ficou lá séculos sem renascer. Quando ela volta para essa dimensão, ela vai ter uma tendência muito grande a agir pelo impulso da espada, só que agora não é espada, agora é revólver, entende? Então ela vai buscar o mesmo métier, o mesmo grupo que ela vivia naquela época. A tendência é de haver um nível maior de consciências mais doentes nesse planeta. Por exemplo, as drogas, né? Você vê que existe muitas cidades, já existe aquela Cracolândia, Florianópolis, por exemplo, é um caso desse. Então, assim, a tendência é que aumente essas consciências. Por outro lado, essas consciências estando nessa dimensão física, extrafisicamente, as dimensões lá extrafísicas que a gente falou, elas vão estar mais limpas, mais sadias, mais positivas. Vai favorecer o quê? A ter projeções conscientes,
a ter mais lucidez fora do corpo, porque às vezes é um problema, você sai do corpo e vai para uma dimensão dessa doente, e aí você ainda não consegue ter lucidez para se manifestar lá, aí você volta para o corpo, ou acaba não entendendo muito bem sua projeção. Então assim, a tendência é que exista um aumento dessas consciências nessa dimensão física, mas vai ter um momento que vai estabilizar, porque é o momento dessas consciências virem, renascerem, mas depois vai entrar num ciclo de maior reciclagem, entende? Então, assim, Paulo, essas consciências vindo também é uma chance para elas evoluírem, né? Sim, eu acho que o principal objetivo dessa reurbanização é essa reciclagem, essa mudança, essa modificação da forma de pensar, que era algo estagnado, algo antigo, antiquado, parado, cristalizado, enraizado. Ela vem para um novo corpo e aprende a reciclar aquilo, mesmo que às vezes leve várias vidas. Vamos dizer assim, vamos dizer que leve 500 anos para ocorrer isso. Então ela vai tendo lá 5 vidas nesses 500 anos. Mas às vezes ela já evoluiu muito mais do que os últimos 500 anos que ela ficou lá estagnada, entende? Paulo, em linhas gerais, poderias falar um pouco sobre o curso que tem sobre esse assunto, que é o Assistenciologia, que começa em Blumenau nesse final de semana e em Florianópolis na semana que vem? Isso. Então, o curso que a gente tem lá do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que se chama Assistenciologia, ele é fundamentado no tratado Homo Sapiens Reurbanizados. Ele é um curso de 20 aulas, cada aula tem 2 horas e meia, sendo que 2 horas é de teoria, e aí a gente vai falar mais sobre essas consciências. Tem uma aula só para falar desses perfis de consciências, e meia hora dessas 2 horas e meia de trabalho de energia, além de, ao longo do curso, ter laboratórios técnicas energéticas, laboratório de técnicas projetivas, onde o aluno ele vai trabalhar com suas energias de forma independente, vai buscar sair lucidamente do corpo. Só para finalizar esse curso, o que eu vejo assim, ele é um curso para aquela pessoa que ela está envolvida naquele grupo ainda de consciências ainda muito instintiva, como a gente falou, anticosmoética, ainda muito agressiva, e ela quer uma forma diferente de ajudar essas consciências. Ou também quem já está num outro patamar, mas que também quer assistir essas pessoas, né? Isso. Paulo, muito obrigada pela sua entrevista, pelos esclarecimentos a respeito da reurbanização extrafísica. Agradecemos ao telespectador e queremos convidar também para as palestras no IPC, que nessa sexta-feira à noite, às 19h30, aqui em Florianópolis, é sobre maturidade desde a juventude. Então, vocês são convidados, tanto para a palestra, quanto para os cursos que vão iniciar a Assistenciologia em Florianópolis dia 12 e em Blumenau nesse final de semana, dia 5. Então, muito obrigada pela audiência, por acompanhar os nossos programas e até a próxima quarta-feira. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br.